Nessa videoaula de hoje, você vai aprender a fazer o fermento natural levain. Mas como é uma receita para iniciantes, não vamos utilizar o descarte aqui, tá bom? Comece peneirando e misturando muito bem 50 gramas de farinha de trigo branca e 50 gramas de farinha de trigo integral ou de centeio. Agora, acrescente 50 ml de água e misture muito bem até que a massa forme uma massa bem firme, como te mostro no vídeo. Pincele um recipiente de vidro ou plástico transparente com um fio de azeite. Agora, coloque a massa dentro do recipiente untado e leve a massa para descansar sem mexer por cerca de 48 horas, 2 dias, com tampa bem vedada e bem rosqueada. Após 48 horas, os 2 dias, analise o grau de fermentação dentro do frasco. Nesse caso, nota-se pequenas bolhas no interior da massa, o que nos mostra que a fermentação já começou. Essa, então, é a hora de começar a fazer a primeira alimentação do seu fermento natural. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 100 gramas de farinha de trigo branca, somente. Aqui usaremos somente a farinha de trigo branca. Nesse momento, acrescente 50 ml de água e continue misturando até formar a massa bem firme, como te mostro no vídeo. Agora, coloque de uma só vez o fermento do frasco e misture tudo isso muito bem até que as duas massas sejam totalmente incorporadas. Pincele em um recipiente de vidro ou plástico transparente com azeite. Coloque a massa já misturada no recipiente untado. Coloque uma fita adesiva com marcação para ver de fora o grau de evolução da fermentação. Agora coloque a tampa bem rosqueada e deixando a tampa bem vedada. Deixe a massa descansar por cerca de 24 horas de um dia para o outro. Após essas 24 horas, analise o grau de fermentação dentro do frasco. Nota-se que a fermentação da massa ultrapassou a fita adesiva de marcação e o grau de fermentação está muito intenso. Essa é a hora de fazer a segunda alimentação do seu fermento natural. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 100 gramas de farinha de trigo branca, somente. Nesse momento, acrescente 50 ml de água e continue misturando até formar a massa bem firme, como te mostro no vídeo. Agora, coloque de uma só vez o fermento do frasco e misture tudo isso muito bem até que as duas massas sejam totalmente incorporadas.
Pincele em um recipiente de vidro ou plástico transparente com azeite. Coloque a massa já misturada no recipiente untado. Coloque uma fita adesiva com marcação para ver de fora o grau de evolução da fermentação. Agora coloque a tampa bem rosqueada e deixando a tampa bem vedada. Deixe a massa descansar por cerca de 24 horas de um dia para o outro. Após essas 24 horas, analise o grau de fermentação dentro do frasco. Nesse caso, nota-se que a fermentação atingiu seu grau máximo e já dobrou de volume. Nesse caso, precisamos fazer a terceira alimentação do seu fermento natural. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 100 gramas de farinha de trigo branca, somente. Nesse momento, acrescente 50 ml de água e continue misturando até formar a massa bem firme, como te mostro no vídeo. Agora, coloque de uma só vez o fermento do frasco e misture tudo isso muito bem até que as duas massas sejam totalmente incorporadas. Pincele um frasco de vidro ou plástico transparente com azeite. Esse frasco deve ser maior, pois o grau de fermentação já está no seu grau máximo. Coloque a massa já misturada no recipiente untado. Coloque uma fita adesiva com marcação para ver de fora o grau de evolução da fermentação. Agora coloque a tampa bem rosqueada e deixando a tampa bem vedada. Deixe a massa descansar por cerca de 24 horas de um dia para o outro. Após essas 24 horas, analise o grau de fermentação dentro do frasco. Nesse caso, nota-se que a fermentação atingiu seu grau máximo e já dobrou de volume. Agora passe a massa fermentada para um recipiente. Aqui deverá ter cerca de 400 gramas de massa fermentada. Retire dessa massa 100 gramas e coloque em um recipiente de vidro ou plástico transparente untado com azeite. Tampe sem travar e sem rosquear a tampa, pois pode estourar o frasco. Deixe esse fermento na geladeira para servir como isca para fazer o próximo fermento. O restante de massa, que sobrou cerca de 300 gramas, usaremos para fazer o seu pão. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Divirta-se! E para quem não me conhece, meu nome é Saba Fonseca, professor e instrutor em panificação, confeitaria, cozinha básica industrial há mais de 30 anos. Detentor dos direitos autorais do Padaria do Saba, um canal dedicado à panificação artesanal e à panificação modelada. Vem com a gente transformar suas mãos em mãos de fada e as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo.